Mateus 16, versículo 1, diz assim: aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos. O chamado de Jesus aqui ele está dizendo, a gente tem capacidade de ler certos sinais naturais. E você sabe, o céu tem um sinal, uma cor diferente, você, se prepara, a noite anterior tem outros sinais, e aí você antecipa tempestade e etc. e tal. E Jesus chama a atenção da importância que é nós desenvolvermos a nossa habilidade de prestar atenção nos sinais que Ele põe. Existem sinais ao nosso redor, nós precisamos prestar atenção nos sinais. Tem certos... A função de um sinal, você pega uma placa de trânsito, você está na... A função dos sinais é você andar, seguir andando e alertar. Você está andando mais do que deveria, você está indo na direção tal. Então, existem sinais que a Bíblia nos diz, e que nós precisamos prestar um pouco mais de tempo, do que está acontecendo ao nosso redor. Amém? Isaías 7, aí Jesus diz para esses saduceus e fariseus, ele disse assim, nenhum sinal vai ser dado para vocês, a não ser o sinal de Jonas. Aí ele larga o sinal de Jonas. Então, uma das coisas que nós vemos nas Escrituras é que Deus fala por sinais também. Ele dá sinais, Ele dá dicas, Ele faz coisas. E Ele quer, de alguma maneira, na nossa habilidade, assim, isso aqui é um sinal. Deus está fazendo isso. Então, Isaías 7 fala desse sinal. A virgem conceberá. Lá atrás, tempos proféticos, lá atrás, na época de Isaías, Isaías fala algo. Ele diz assim, ele estava lidando com Acás, Isaías e Acás, relatando essa realidade, e diz assim, continuou o Senhor a falar com Acás, dizendo, pede ao Senhor teu Deus um sinal. Pede um sinal. Versículo 11. Quer seja embaixo, nas profundezas, ou em cima, nas alturas. Pede um sinal. Acás, porém, disse, não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta. Lembra que, quando Jesus fala do sinal, os fariseus e os saduceus estavam tentando, a Bíblia usa essa expressão, tentando a Jesus dar um sinal do que está acontecendo. E Jesus disse, eu não vou dar sinal nenhum para vocês, porque o coração desses fariseus e saduceus, eles não queriam saber o coração de Deus. Aqui, Deus está falando com ele, pede um sinal. Eu acho interessante quando Gideão, na época de Juízes, Gideão foi um que ganhou 3 sinais. Pediu um sinal disso, e depois ainda teve o sinal do sonho aquele, que ele foi vai lá e vê. E aí o que acontece? Ele ouviu um sonho. Olha o que acontece. Ele vai, 300 contra aquele monte, ele vai até o arraial, Deus diz assim, tu está ainda em dúvida? Não tem problema, vai até, fortalece o teu coração, eu vou te dar um sinal, vai até o arraial do inimigo. E ele foi até lá, e ele ouviu um sonho.
de alguém dizendo de um pão de cevada que é não sei o quê, e ele considerou aquele sinal como a vitória que ele ia ter. Eu acho interessante que certas pessoas, você está no meio da pressão, são 300 contra um monte, como a areia do mar. Aí você vai visitar alguém tem um sonho, comeu pizza, que a gente fala, né? Comeu pizza, encheu a cara, tá todo com... Aí teve um sonho lá, e Gideão olha para esse sonho e interpreta: Deus vai me dar a vitória. Ele interpreta, ele discerne o sinal que foi dado por Deus como algo que você pode se apoiar. E eu creio, nos momentos que nós estamos vivendo, nós estamos precisando estar atento aos sinais de Deus na nossa vida. Coisas que são fora do natural, porque o natural ele está confuso. Amém? Você não sabe o que vai acontecer amanhã, a proporção ou as chances de vitória parecem pequenas para você. Que nessa área que você está atuando está complicado, que isso assim está chato. Vamos dizer, a situação da minha família. E você olha para as coisas e a gente tende a ler no mundo natural, e Deus falou para Gideão: Gideão, não lê no natural, porque tem muita gente, senão vocês vão achar que vocês fizeram alguma coisa. E aí Deus vem e dá sinais para ele. Presta atenção nisso, e dá esse sonho. Amém. E a interpretação de Gideão é isso: vamos detonar com eles. Amém. O sonho sobre pão. Amém. Isso é coisas que Deus opera no nosso coração para aqueles que estão atentos. Então, o texto diz assim: disse o profeta: ouvi agora, ó casa de Davi, a casa não vos basta fastigar os homens, mas ainda está cansando a Deus, né? Ele te falou, pede um sinal, né? Fica cansando, não. E aí diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará Emanuel. Não comerá manteiga e mel, quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que esse menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra, ante cujos 2 seios tu tremes de medo. Esse sinal é um sinal que ia acontecer naquela época do profeta. Amém. A virgem vai ter uma criança, o nome vai ser Emanuel, e esse sinal vai ser o sinal de Deus para ti que algo está acontecendo. E aí o que acontece? Esse sinal dado para o rei naquela época é o texto que nós lemos. Cumpriu-se a profecia e o sinal. Amém. Então o nosso Deus é mais sobrenatural do que nós. Nós somos muito naturais e nós não estamos percebendo. E eu creio, meus irmãos, que esse tempo que nós estamos vivendo e essa época de Natal, onde você comemora o advento, a vinda, o que acontece? É a vinda de alguém celestial, divino, uma outra perspectiva de vida invade o nosso coração, e nós temos que ser reavivados nesse tempo para dizer: existe solução em Deus, e a solução que Deus dá é divina, ela é sobrenatural, ela é fora do comum, ela envolve anjos, sinais, amém? Ela envolve coisas sobrenaturais, e se você focar no natural, você não vai enxergar o que Deus quer fazer. Então, a realidade de nós estarmos convivendo e na presença de Deus, ouvindo a voz de Deus, é despertar fé no teu coração para levantar os teus olhos do natural e enxergar os sinais de Deus e as coisas que Deus está fazendo e as provas. E nós temos provas o suficiente, são pequenas, e mesmo uma das coisas interessantes para mim é que tem certos momentos que não é que você procura um sinal, Deus dá um sinal. E quando esse sinal acontece, você sabe que foi Deus que falou com você. E às vezes são coisas pequenininhas, que eu olho e vejo, eu digo assim: isso aqui para mim, a minha conversa pessoal com Deus, isso aqui é um sinal de Deus que eu tomei a decisão certa. Às vezes eu olho e digo assim, porque é tão simples, mas tão perfeito, que você diz: isso é um sinal de Deus. E essa linguagem do Espírito, é interessante que
num mundo, numa época que não tinha voz profética, lembra? Há 400 anos, ninguém falava nada, não havia nenhuma voz profética em Israel. A Bíblia fala que o mundo que andava em trevas, não havia voz profética, estava uma bagunça, Roma tomando conta. Nesse cenário, é como se Deus desse uma resetada na lógica que o povo de Israel estava operando, e ele veio agora e diz assim, eu vou vir com uma nova realidade, o céu vai se manifestar de maneira diferente nessa hora. E parece que de uma hora para outra você começa a ver anjo descendo aqui, anjo descendo ali, amém? É um sinal ali, é uma estrela lá, amém? É um encontro no templo aqui. Então, o que acontece? Esse é a nova era que Deus vem introduzir para a sua igreja, para o seu povo, e diz assim, nós somos comandados por algo sobrenatural, é uma vida no Espírito, é uma vida sobrenatural, é uma vida que precisa ativar os nossos sentidos espirituais, a nossa vida espiritual tem que estar ativada para você discernir o que Deus está fazendo e operar nessa hora. E eu creio, simplesmente essa minha palavra é um alerta para você acordar, isso se chama avivar, acorda, aviva o dom que há em ti, amém? Anda no Espírito, acorda para as realidades, porque você tende a tendência a encolher e analisar as coisas naturalmente, quando Deus tem saídas sobrenaturais e que precisam ser enxergadas sobrenaturais, de maneira sobrenatural. Amém? É a situação de Gideão, é 300 contra um monte. Amém? E um sonho sobre pão é o suficiente para ele se encher de fé e dizer, se Deus está nessa e nós vamos resolver esse assunto. Amém? Uma simples coisa. E aí em Mateus 2, então, que é a história que nós conhecemos, então, a minha palavra nessa manhã, presta atenção nos sinais, meu irmão, nessa hora. Presta atenção nos sinais. Vai além da inteligência humana e da lógica humana, que se acontecer A vai acontecer B, e porque B vai acontecer, daí assim, e normalmente nós chegamos à conclusão e eu estou ralado. Amém? Essa é a conclusão que nós temos. Porque isso aconteceu, ou isso não aconteceu, isso vai acontecer, se isso vai acontecer, então vai acontecer isso. Essa é a lógica humana, analisando as coisas. E Deus diz, levanta os teus olhos. Amém. Jacó, levanta os teus olhos. Tu está vendo ali que o rebanho que é malhado, salpicado, tá, é isso aí, tá? Pois é. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção nesses movimentos de Deus. Deus escolhe salvar pela loucura, é loucura da pregação da cruz. É o maior sinal que está aí. Há mais de 2000 anos tem um símbolo, um sinal na terra, dizendo, esse é o caminho. Esse é o caminho. Ah, mas nós estamos precisando, Deus precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, eu estou precisando de dinheiro, eu estou precisando de restauração da minha família. O sinal é um sinal para tudo. Um sinal nos foi dado. Amém? A cruz está vazia, o túmulo está vazio, Jesus veio e deixou uma marca, e agora é o seguinte, todos aqueles, e qualquer situação que aconteça no planeta, esse é o caminho, segue por aqui. Então tem coisas na nossa caminhada espiritual que nós temos errado, no sentido que você começa no espírito e vai para a carne. Amém. Nós encontramos paz, nós encontramos alegria, nós encontramos, amém, sentido na nossa vida, perdão de pecados e a paz com Deus ao pé da cruz. Amém. Gideão se achou na situação, ouvindo um sonho, e tudo fez sentido. A cruz sempre vai fazer sentido em qualquer problema que você lidar. Porque você vai ver o amor de Deus, e ele diz assim, aquele que fez isso aqui vai fazer qualquer negócio para você. Essa é a base
do teu caminho, aquele que não poupou o próprio filho, esse vai. A solução não está no pastor, não está no teu patrão, não está no teu amigo, não está. A solução é nele. Ninguém morreu por você, só Cristo. E essa é a base que nós vamos estar sempre aferindo a nossa vida e olhando por um sinal. Amém. É um sinal que é loucura para o gentil. Vocês são daqueles, né? Nós somos daqueles, do caminho. Somos daqueles que creem na ressurreição, da cruz vazia. Amém. E escândalo para o judeu, porque não pode. Amém. Nós estamos esperando o rei que vai botar ordem na casa, que nós somos oprimidos todas as vidas, todo mundo nós somos. E ele vem de um jeito que trouxe escândalo. Então, o que acontece? Presta atenção nos sinais. Os sinais, tem muitos sinais já dados. O que são os sinais? São os sinais que apontam o caminho. Então, quando você fala, até morrer vou proclamar a obra da cruz, é a base da nossa vida, você se agarra a isso e você anda nessa direção. Esse é o caminho que você tem. Qual é o caminho que mostra que você está no caminho? É que você ama a Deus mais do que nunca. Porque cada vez que você vive mais e vê o tamanho do caos que é essa terra, mais você valoriza o que Ele fez por você. Então, o que acontece? Mas pastor, a vida está cada vez pior, a minha fé está se enfraquecendo. Sim, porque você está esquecendo o sinal. Quanto pior o mundo ficar, mais o teu coração tem que se encher do amor dele e dizer assim, eu achava que Deus tinha feito um trabalho bom por mim e me amava, mas quanto mais eu ando nessa terra, eu estou vendo mais o amor dele por mim, porque o caos é maior do que eu achava. É como se você começa a invadir um lugar e diz assim, eu achava que estava ruim, mas a coisa está ruim mesmo. Amém? E é impressionante como você começa a conversar e começa a ver, e começa a abrir os olhos para ver o que realmente tem, você começa a valorizar mais. A apreciação pela obra da cruz vai aumentando. Então, esse é um dos sinais da nossa caminhada. Então, o que acontece, meu irmão? Como é que você sabe que você está andando no caminho? É porque você carrega algo e você está amando mais a Deus hoje do que ontem. Essa é a medição. Porque o que acontece? A maior prova de amor por você está aqui. Não tem nenhum outro lugar que você vai achar. Amém. Então, o maior posto de amor, tem um posto de gasolina que você enche o tanque, o maior posto de amor é Deus, é através, ninguém vem ao Pai senão. Então, esse é o lugar, nesse contexto, é o maior lugar onde você ajusta a tua vida e tudo mais, e o teu tanque é cheio, porque Deus me amou, amém. Aí você vê as pessoas chateadas, pessoas mal, pessoas afundadas, pessoas fazendo coisas, baratinadas, confusas, inseguras, cheias de medo e tudo mais, e aí você diz assim, Deus me livrou de tudo isso. E ele falou assim, eu devo ser alguma pessoa de valor para Deus, porque eu não preciso ter isso. Ele diz assim, eu vou pagar a tua conta, eu vou resgatar você desse negócio. Então, por um lado, é interessante você lidar com o mundo como nós vivemos, porque é uma maneira de você apreciar mais ainda o que Deus fez por nós. E esse sinal você vai achar. É o principal sinal do nosso caminho, é que você entendeu a mensagem da cruz, entendeu o plano de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira. E o Natal, o que é? Essa operação de resgate gloriosa. E ele falou assim, ele veio atrás de você, nesse mundo, nesse caos, ele veio atrás de você e resgatou você do império das trevas e botou no reino do Filho do seu amor. E ainda não se viu o que nós vamos ser ainda, como diz a carta de João.
E ainda não se manifestou o que vamos ser diante do que Deus é. E nós vamos sendo o que Ele dá a oportunidade de você, cada vez que você se volta para Deus e se rende a essa situação, você vai sendo transformado, você vai sendo ajustado, você vai entendendo melhor. E o que acontece? O amor de Deus no teu coração vai te libertando de todos os traumas e tudo mais. Ou seja, esse é o caminho, então você está andando. O caminho excelente que nós vivemos é que nós amamos mais a Deus ontem do que hoje. Hoje mais do que ontem. Porque é um caminho em relação a Deus. Você está indo numa direção. Então, quando você lê Mateus 22, Marcos 12. Vamos ler Marcos 12. Presta atenção nos sinais, meus irmãos. Os sinais já foram dados para nós. De novo, os escribas estão pedindo sinais, né? Estão pedindo dicas, estão tentando Jesus. Nesse caso, os escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, versículo 28, Marcos 12, 28. Perguntou, qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus, o principal, o maior, o mais importante, o primeiro, acima de todos. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Primeiro, o único, o mais importante, o grande, o principal, o top. É onde você tem que se concentrar. É isso que Deus... esse é o efeito na tua vida. Amarás, pois, porque Ele é o único Deus, Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Então, pensa bem. Qual é o sinal da cruz, e a obra da cruz, e o que Deus está fazendo na terra? Ele está dando dicas, e está dando aonde você está andando. O amor de Deus no nosso coração, pela obra da cruz, ele tem que gerar duas coisas. Eu comentei isso já algumas vezes. Duas coisas, gratidão extrema e devoção. Amém. São duas coisas que, o que acontece? Os sinais e as intervenções divinas na cruz, as Escrituras, a Bíblia, amém, a palavra de Deus, esse sinal dado a Isaías, amém, que se cumpriu no Natal, é um sinal para nós. Amém, a Virgem concebeu, Jesus nasceu, o Salvador chegou, Ele morreu por você, Ele te ressuscitou. Então, existem coisas que estão nos apontando para certa direção, e que nessa caminhada, onde você, que é o que acontece? O sinal faz você dizer assim, a solução da vida é a cruz. Aí você mantém essas referências na tua vida, e o amor de Deus em teu coração, e aí Deus diz assim, essa jornada que eu quero que vocês andem, inclui amar o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Então, agora você pensa bem, todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua inteligência e toda a tua força. Tem uma tradução, algum que diz assim, com a tua paixão, o que te motiva para viver é para Deus, com a tua vida de oração, com o teu intelecto e a tua inteligência e com toda a tua energia nessa direção agora. Então são sinais que Deus vai colocando para nós. Não é que nos abandonou, Ele já botou sinais na nossa vida, e o amor de Deus vai operando no nosso coração, e nós vamos nos tornando pessoas, amém, transformadas por esse amor, nós vamos sendo libertos, e nós vamos direcionando a nossa vida, ou seja, você começa a botar a paixão da tua vida, a motivação da tua vida está em Deus, amém? Você está tirando... Se a tua amizade do mundo é inimiga de Deus, então você começa a apontar o teu caminho para Deus. Teu intelecto, a tua energia, a tua força, tudo que você tem, está indo em direção a Deus. Por quê? Porque Ele morreu por você. Amém? Qual é a outra pessoa, situação e causa que vale a tua vida, senão o que Cristo fez por nós? Ele é a razão da nossa vida.
E Ele amou primeiro, Ele não forçou ninguém. Enquanto nós éramos pecadores, Ele veio e entregou a vida dele. E agora o que acontece? A reação imediata. Se nós entendemos o que aconteceu, e se nós lermos corretamente os sinais, é que algo em nós vai acontecer, que você diz assim, amém, gratidão para o resto da vida. Gratidão. Amém? Gratidão. O que é gratidão para o resto da vida? Você acorda de manhã, você, graças a Deus, amém? Graças a Deus, no coração agradecido. A quê? A Deus, primeiro, acima de tudo. Graças a Deus, amém, pela vida. Graças a Deus por tudo. É um espírito, é um coração grato a Deus, amém. Você, por resto da vida, vai ser grato que você ia para o inferno. Você ia, amém, nossa perdição eterna, amém. Imagina famílias destroçadas, amém, enfermidade, dor, caos. Tudo o que nós estamos vivendo e olhando para o mundo, você olhar e dizer assim, Deus me resgatou, amém. O que você faz? Você tem que... Não é uma coisa assim. Você agradeça a Deus. Amém. Isso é uma coisa natural. Amém? E aí sabe o que acontece? Devoção a Deus é uma vida vivida para Ele. O que nós falamos como algo que você tem, o cristão tem que viver uma vida para Deus, você não precisa dizer, quando o amor de Deus é derramado no teu coração, imediatamente acontece duas coisas, gratidão para o resto da vida, eu sou grato a Deus, e eu vou viver para Ele, amém. Tudo que eu fizer nessa terra não vale nada, é um pouco que eu tenho para oferecer pelo grande amor de Deus na minha vida, você vive para Ele. E são essas duas coisas que mantêm você no caminho e não entra em encrenca. Amém? Que é uma coisa boa, porque o amor de Deus derrama no nosso coração. A Bíblia fala que o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. Ele limpa todos os podres que nós temos, os medos, as dúvidas. Amém? O amor de Deus é uma energia, amém, do universo. Ela começa a operar em você e aí você tem uma razão para dizer, você por resto da vida, há louvor nos meus lábios. Amém? Gratidão no meu coração. Mas ninguém precisa me dizer para cantar, ninguém precisa me dizer para ir na igreja, ninguém precisa me dizer para orar, ninguém precisa me dizer para nada, para semear, para dar dízimo, nada. E o meu coração está cheio, transbordando, meu coração transborda com palavras que exaltam o Rei. Mas ninguém precisa me dizer fazer nada. Amém. Eu me sinto até um pouquinho ofendido quando alguém diz que agradece a Deus. Mas a gente tem que dizer. E a outra coisa que tem, ninguém precisa me dizer. A minha vida, ela é dedicada a Ele. Amém. Uma coisa natural. Isso é a minha vida. Então, o que acontece? Nós complicamos as coisas, porque nós saímos das coisas básicas do Evangelho, e Deus diz assim, pessoal, é um mandamento simples. Ama a Deus com tudo que tu tem, com a tua mente, com o teu coração, com a tua motivação, com a tua energia, com as tuas forças, direciona para Deus. Amém. E quanto mais você amar a Deus, mais Ele renova, Ele te enche da energia dele, celestial. É impressionante. Você jamais vai dar algo para Deus que Ele não dá 1000 vezes mais para você. Então, é uma força que opera ao teu favor, e aí nós estamos dizendo, nós estamos num mundo de um caos que a gente não sabe o que fazer, mas Deus diz assim, é a coisa simples. Ama a Deus de tudo que tu tem, serve a Ele e faz o melhor, não fica complicando, dizendo assim, onde Deus está, por que está acontecendo. O mundo jaz no maligno e nós vivemos no caos. Amém. O mundo jaz no maligno, e o mundo vive no caos, e o mundo anda em trevas, e o mundo está enganado, e o mundo não sabe o que fazer. Não eu. Não eu. Amém. Não o povo de Deus, não aqueles que conhecem a Deus. Amém. Por alguma razão a nossa fé está condicionada ao que está acontecendo ao nosso redor. Não eu. Amém. Eu não. Amém. Eu sou abençoado, minha casa é abençoada, eu sou filho de Deus, Deus me amou, Deus me ama, não importa o que aconteça. Amém. Deus me amou, amém, Ele vai cuidar de mim. E aí você chega à conclusão do seguinte, tá, mas e se acontecer isso? Não importa o que acontecer. Amém. O amor de Deus é inquestionável por você. Amém. Amém. O que importa não é que você tenha condições
físicas e mentais, e você olha para uma situação e diz assim, eu tenho condição de lidar com essa situação. Não, isso não é. Esquece isso. O que você tem que dizer, você esteja cheio de Deus. Enchei-vos do Espírito. Amém? Essa é a instrução que Paulo dá. Tenta entender que a coisa mais importante é conhecer a vontade de Deus, ver que os dias são maus e estar cheio de Deus. Amém? Amém? Então é aquela energia usada corretamente. Nós estamos desperdiçando energia. É uma energia espiritual que o teu coração está dividido, a tua energia está dividida, os teus alvos estão divididos, tudo está dividido. Então nós estamos drenando. E Jesus está dizendo, mira de novo, restaura, aponta para Deus. Deus é tudo, louva a Deus, adora a Deus, agradece a Deus, vive para Deus. Glória a Deus, amém? E aí você vê a seguinte situação. Nós fomos para Mateus, né? É isso? Mateus 2. Mas antes eu queria ler Salmo 25. Glória a Deus, Jesus nasceu, amém. Não é uma coisa simples o Natal, amém. Então esse negócio do advento, da preparação, de você estar estudando, meditando, de você estar lembrando, de você estar indo na igreja, de você estar lendo, de você estar saindo da baderna, da agitação, de tudo que nós estamos vendo ao nosso redor, é chave, porque ali está a nossa vida. É como se nós ouvíssemos o profeta, a voz profeta, dizendo, é um sinal, a virgem nasceu, amém, concebeu. E Ele é o Deus Altíssimo, que veio salvar o mundo e é Deus conosco. E nós precisamos ser lembrados dessa palavra profética, que foi um sinal dado lá atrás e continua sendo um sinal para nós. A Virgem concebeu, amém? E a nossa vida tomou outro sentido. Então o que diz? Salmo 25 diz assim, ao homem que teme ao Senhor, ao homem que ama Ele de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, Deus é tudo. Ele vai instruir o caminho. Na prosperidade repousará a sua alma. Então, ele diz assim, a gente está no meio de uma situação que não sabe qual é o caminho tomar. E qual é a condição? Amar a Deus de todo o coração e botar Deus em primeiro lugar, você vai saber qual é o caminho escolher. Pastor, eu não sei qual caminho escolher, eu não sei qual caminho escolher, tem isso. Condição. Nem eu sei, talvez, nem ninguém sabe. Às vezes tem coisas que nem a sabedoria básica, às vezes tem coisas que você, o bom senso diz o que fazer. Mas tem situações que você, o que nós fazemos? A condição qual é? Ama a Deus. Ama a Deus. Aumenta, amém, dedica, adora a Deus. É isso. Porque Ele vai, na hora que precisar, Ele vai dizer o que tem que fazer. Essa é a promessa dele. Na prosperidade repousará a sua alma, com todas as tuas forças, com toda a tua alma. No momento que você põe toda a tua força, toda a energia, toda a tua alma, todo o teu coração, o que vai acontecer? Você direciona, você põe tudo no teu corpo direcionado para um alvo, amém, tudo em ti vai ser afetado. Sua descendência herdará a terra, a intimidade do Senhor. E ele fala dos segredos dessa intimidade do Senhor. E nós precisamos desses sinais de Deus nessa hora, amém? Porque está tudo meio confuso. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, os segredos do Senhor. E aí nós estamos então em Mateus 2, que é a história dos magos, os sábios. Aí tem uma turma lá no Oriente, no telhado. Eles não tinham luneta, eu acho. A luneta veio depois, eu acho. Essa pesquisa eu não fiz. Quem descobriu a luneta, né? A NASA. Telescópio e tal. Aí tinham estudiosos das estrelas, com os recursos que eles tinham na época. Estava estudando as estrelas, estava analisando as estrelas. Mas não tinha computador, não tinha nada. Amém? Estava em cima do telhado, talvez. Amém?
Eu não sei o que eles tinham de equipamentos para fazer isso. Mas eles estavam analisando as estrelas. E teve uma noite, do nada. Tipo assim, eles não estavam assim, ó. Eu estou sentindo que nós estamos a alcançar uma coisa, estou tendo uma descoberta, eles estão trabalhando num projeto. Não, eles estão observando as estrelas. Aí aparece uma estrela, que é o que ele diz. Apareceu uma estrela que eles interpretaram como um sinal de que o rei dos judeus ia nascer. Haja imaginação. Concordem, meus irmãos? Uma estrela, é que nem o pão de Gideão. O cara diz que pegou um naco de pão e estava batendo em todo mundo e não sei o quê. Está aí, nós vamos derrubar todo mundo agora. Eles estavam lá, observando as estrelas. Pim! Aparece uma estrela lá. Ô, Edgar, aquela... o que tu acha daquela estrela lá? Eu nem sei, cara, só um pouquinho, né? Aí, olha a estrela assim. O rei dos judeus nasceu em Belém. Ao ponto de eles serem tão convictos que eles fizeram uma viagem enorme ao longo do deserto, cheio de ouro, e nós vamos lá adorar o rei dos judeus. Amém? Quem é que sabe essas coisas? A mim, e é a minha palavra dessa manhã para nós, é isso. Parece que tem certas condições de coração que facilitam Deus falar certas coisas que humanamente são esdrúxulas e são fora sem sentido. Deus procura coração totalmente dele. Tem o texto que Jesus fala, Deus procura adoradores. Deus está procurando isso, está procurando adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Deus procura pessoas que estão inclinadas para Ele. Ele tem Porque essas pessoas, quando ouvirem a voz de Deus, eles não vão descartar. Eles vão sempre botar Deus para analisar a equação. Não, isso tem nada a ver, isso é coisa de pizza, isso é coisa de... Isso é coisa cristão, esses cristãos. E o outro diz assim, isso é Deus, vamos embora, nós vamos nessa direção. Amém. Deus falou comigo. Puf, e toma uma decisão. Amém. Eu me lembro. Amém. Me lembro, nós estávamos de férias e... eu não estava procurando nada, estava de férias. Eu estava numa galeria, numa igreja, onde Deus estava se movendo, na ponta da esquerda, aqui nessa ponta, alguma coisa aconteceu que eu discerni. Deus, e é interessante como Deus faz. Você ouve alguma coisa, vê alguma coisa, e você pega um evento e traduz em um monte de coisa. E a tradução que eu disse, eu vou vender todos os meus bens, eu vou falar com o meu patrão, vou falar com a família, vou falar e eu vou vir para cá. Mas foi só uma estrela, foi só uma sílaba que você ouviu, mas parece que descortinou tudo, você sabe o plano todo, mas foi um eventinho que aconteceu, um sinal, uma coisinha que mexeu com você. E aí você traduz a Deus, fazer isso, e você vai lá e faz. Então, o meu ponto é o seguinte, Deus tem um plano, Ele procura adoradores, e Ele está querendo mover na nossa vida, mover na terra, Ele continua sendo Deus, e Ele está procurando certas condições de coração que Deus já deu desde o início. Posiciona todo o teu coração, toda a tua alma, toda a inteligência em Deus. Porque Ele vai falar coisas. Amém? E essa condição de amar a Deus de todo o coração, de buscar a Deus de todo o coração, de servir a Deus, de também ter um coração de gratidão e devoção, essa é uma condição que vai fazer você, em certas condições, saber assim, eu sei o que significa. Amém? Amém? Você pode explicar o que você quiser, mas teve alguns reis magos, astrólogos, o que seja,
que eles interpretaram que essa estrela era a estrela que o rei dos judeus ia nascer. Meu irmão, só Deus pode dar essa interpretação para a pessoa. Só Deus pode dar para você. É um presente de Deus quando Deus faz algo e você descobre que tinha de alguma maneira um coração inclinado para Deus, um coração voltado para Deus, que você interpreta um pão de cevada como uma vitória de 300 contra um monte de gente. Só Deus para dizer isso. Amém? Que tradução é essa? É como se você pega a tradução de uma linguagem, amém, que você nunca ouviu antes, de um dialeto na África do Sul, de não sei quanto tempo, e você nunca ouviu esse dialeto, e a pessoa fala uma palavra, eu sei, significa isso, e você sei. É quase que um dom de línguas, que é um sinal que você interpreta o coração de Deus. Então, o que é importante que eu vejo nessas pessoas? Por alguma razão, tem certas coisas que Deus já nos deu a dica para fazer, que Ele diz, sejam fiéis. Quando você olha Noé, Ele diz, e Noé achou, e Deus achou Noé, um homem íntegro e temente a Deus no meio de uma geração corrompida. Ou seja, tinha alguém que tinha um coração voltado para Deus na pior situação. E Deus, vou falar com Noé. É lógico que eu vou falar com Noé, amém? Com quem que Deus vai falar? Com Noé. Com quem que Deus vai falar? Ele vai falar comigo, meu irmão, amém? Com certeza, pode falar contigo também, amém? Conosco, mas Ele vai falar comigo, amém? Amém? Ele vai falar comigo, por quê? Porque eu preciso ouvir a voz de Deus, amém? E no meio do caos, você diz assim, eu quero saber o que está acontecendo. Um sinal foi dado. Amém. Aí eles armam toda uma comitiva, meus irmãos, em cima da interpretação de uma estrela. Eles montam a vida em cima da interpretação de uma estrela, carregam tesouros, vão até lá e eles estão tateando. O rei vai nascer em algum lugar, vão no palácio, né? Porque de repente eles não tinham muita informação. É rei, palácio, faz sentido. Vai no palácio, Herodes fica assim, ops. Ai. E aí o que Herodes, o rei, diz? Chama os intérpretes. Sabe o que acontece? Um sinal conferido pelas Escrituras. As Escrituras, eles dizem assim, realmente vai nascer, as Escrituras dizem que vai acontecer tal e tal e tal, que eles leem. E tu, Belém, terra de Judá, não és, versículo 6, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo. Sinal de Deus confere com as Escrituras. Amém? É uma benção quando você ouve a voz de Deus e você tem as Escrituras dando base para a tua vida. Amém? Uma benção. Os magos não tinham essa interpretação. Eles chegaram no palácio e Deus deu a interpretação para eles. Tiveram um sinal, ouviram a interpretação, aí eles, alertados, saíram de mansinho, a estrela voltou a brilhar. Agora eles sabiam que o rei nasceu, rei dos judeus, parananá, tarananá, chega na casa onde ele estava e se prostram. Eles tinham um objetivo em toda a viagem deles. Ou eles tinham um objetivo. É esse momento onde eles iam se dobrar diante do rei. Primeira coisa, se dobram e entregam seus presentes. O adorador sempre acha o seu caminho, meu irmão. Aqueles que têm um coração de temor de Deus e amor de Deus no meio do caos. Essa é a condição do coração. Você não precisa saber muito, você não precisa entender de tudo. Você precisa checar o teu coração e dizer assim, o meu coração está inclinado para Deus. E tudo que é de Deus, tudo que envolve Deus, tudo que tem o nome de Deus, essa é a razão porque muitas vezes as pessoas falam certas piadas de Deus e meu coração, eu falo assim, isso aí não... É sensível o teu coração, porque assim, alguém cruzou a linha, ele nem sabe, você não fica bravo com ele, mas eu não vou rir disso aqui. Amém. Porque tem um lugar no teu coração de apreciação e devoção para Deus que não importa. Amém. Deus é tudo para nós. Amém? Amém? Mais do que qualquer coisa que nós temos.
Deus é tudo para nós. E uma das coisas que o amor de Deus faz, e é onde eu queria ir concluindo, o nosso amor e a nossa devoção, então você tem essas duas coisas, gratidão e devoção a Deus. Isso não são coisas que você ouviu numa pregação, e aí depois você esquece e quer ouvir uma outra coisa. Isso são coisas que você tem que carregar para o resto da vida, gratidão e devoção a Deus para o resto da vida. Se você quiser o efeito de Deus na tua vida e o reino de Deus na tua vida, essa é a maneira como você responde a Deus, gratidão e devoção, sempre. Então, se você quer Deus no meio desse caos, você tem que checar o teu coração, gratidão e devoção, continuamente. Sou grato? Amém? Não. Deus não precisa dar explicação, não precisa fazer nada, sou grato a Deus, amém? E a minha vida é dedicada para Ele, porque eu sei de onde eu vim, onde está indo, e eu estou cada vez mais olhando aonde eu estava indo, amém? E eu fui salvo, resgatado, transformado. Graças a Deus. Amém? Amém. Jesus nasceu. Amém? Esse é o que importa. Jesus nasceu. Para você, para nós, um menino nos foi dado. Deus mostrou. Prova de amor. Então, muitas vezes, o nosso coração começa a ficar endurecido. E ele precisa amolecer de novo, nós precisamos nos voltar para Deus, ele fica endurecido, porque amém, você ouve 500 coisas, vê e fala, e meu irmão, nada disso, tudo é secundário. Teu coração, você e cada um de nós, cada um tem que olhar, eu estou amando mais a Deus ou menos? Então, não põe culpa em ninguém, você se volta para Deus e diz, Deus, amém, deixa Deus operar, é a responsabilidade individual de cada um. Então, essa gratidão e devoção contínua a Deus faz com que você desenvolva certas práticas. E aí volto a lembrar, quando Jesus falou numa das igrejas, tenho, porém, contra mim que abandonaste o teu primeiro amor. É uma mensagem atual para nós. E a maneira como você percebe, e Deus diz que você abandonou teu primeiro amor, é que você abandonou as práticas das primeiras obras. Amor é prático. Então, o que acontece? Tem coisas que nós fazemos que demonstram o nosso amor a Deus. Coisas que nós não fazemos e coisas que nós fazemos. Então, por que isso é importante? Porque nós precisamos manter as condições do nosso coração para Deus falar conosco. Amém? Então, qual é a minha palavra de alerta para nós nessa hora? É que nós precisamos prestar atenção nos sinais. Nós somos cercados de sinais do que está acontecendo, de onde Deus quer nos levar, e do que Deus quer fazer, e do que Ele vai fazer para nós. Tem sinais, tem direção. O nosso coração tem que cuidar, para ele não ficar enrijecido, endurecido. E nós precisamos aprender a prática de certas coisas, porque uma das coisas que me parece que Deus opera, e eu queria sugerir isso para os irmãos, Zacarias, ele estava no turno dele, como de costume, orando a Deus. Então, olha o que acontece. Certas coisas na nossa vida, que você sabe, por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer? Eu já fiz ontem. Nós perdemos o senso de fazermos coisas consistentes ao longo do tempo, com visão. Nós perdemos isso. O nosso amor a Deus é momentâneo, é esporádico, é impulsivo. E o que Deus quer para nós é porque nós não conhecemos os tempos. A Bíblia fala que nós não sabemos os tempos. Quando é que Jesus vai voltar? Assim, seu Pai que sabe. Quando é que isso vai acontecer? Seu Pai que sabe, Ele reservou para Ele. Uma vez eu ouvi alguém dizendo assim, e Jesus não falou nem para Jesus, Deus não falou nem para Jesus quando Ele ia voltar. Porque Jesus nos ama tanto que Ele ia nos largar. Então Ele diz, eu não vou falar para ti, porque Ele ia falar para nós, 3 da tarde hoje. Amém. Jesus ia falar para nós, amém. Porque Ele nos ama muito. Então Deus não falou nem para Jesus, porque Jesus ia vazar para nós. Amém?
Tal era o amor dele por nós. Então, olha só. Existe um calendário andando, divino, que nós não fazemos ideia, que nós não temos acesso, é superior a nós. Deus quer nos dar direção e nos conduzir os segredos dele. Só que o que acontece? Nós precisamos estar posicionados para Deus falar, porque você tem momentos, meu irmão, que nesse dia eu não vou ler a Bíblia, não vou orar, não vou na igreja, mas nesse dia é que Deus quer falar algo. Porque o calendário é dele, não é o teu. Essa é a razão porque a consistência tem estragado muitas vidas, porque Deus sabe o calendário dele. Zacarias não sabia que naquele dia ele ia receber a principal visitação da vida dele. E Deus visitou ele no lugar de encontro. Essa é a razão porque você lê a Bíblia todo dia, você adora a Deus, você ama a Deus todo dia, porque a consistência, você não sabe o que Deus vai fazer naquele dia, você não sabe qual é a estrela que vai aparecer naquele dia, que vai mudar a tua vida, que vai chegar até Belém. Essa é a razão porque você não sabe o que vai acontecer quando 120 estão diante do Senhor orando e Pentecostes. Amém? Porque o tempo pertence a Deus. E é a consistência da fidelidade que te posiciona nos momentos históricos da nossa vida. Se nós temos essa sensação assim, hoje eu tenho coisas mais importantes para fazer, então eu vou largar isso aqui de mão, amanhã eu tenho, é como se nós estamos dizendo para Deus assim, Deus te move quando eu estiver disponível. Não vai acontecer, meu irmão, na tua vida. Deus se move quando Ele vê consistência, quando Ele vê assim, essa pessoa está no lugar de oração dele. Cornélio, quando eu estava observando a hora terceira da oração, que é uma coisa como de costume continuamente, o anjo apareceu na hora de oração dele, ele apareceu no costume dele, amém? O que Deus está olhando? Ele está procurando fidelidade da nossa parte, consistência, porque ele pode dizer assim, ele sabe onde nos encontrar. Deus sabe onde nos encontrar. Todas as manhãs, de joelho em tal lugar, Ele sabe que Ele vai me encontrar. Porque é onde eu estou no máximo da minha vida voltado para Ele. E aí o que acontece? Quando a estrela aparecer, eu não vou rejeitar a estrela. Amém? Não é uma questão que Deus é uma pessoa cheia de condições, é o nosso coração que precisa estar posicionado corretamente. Esses magos, eles eram estudiosos, eles estavam ali naquele negócio, amém? Todas as noites, era a paixão deles. Amém? Chuva ou sol, céu claro ou não, vamos lá para cima. Amém? O que está acontecendo? Você é treinado a ficar nessa posição. O teu coração está ali, o teu coração está voltado para aquele lugar. Ali é um lugar de visitação. O lugar da nossa fidelidade, o lugar da nossa devoção, o lugar da nossa consistência em relação a Deus, é o lugar da visitação. Então, o que Deus está procurando? Gratidão, devoção, rendição a Ele, a prática de certas coisas, porque daí o que acontece? Ele move no calendário dele, nós não sabemos a hora. Então, é impressionante o que aconteceu. Jesus disse, eu vou mover, vocês não vão sair daqui, Pentecostes vai acontecer, amém? Vai vir algo, o Espírito Santo vai descer sobre a vida de vocês. Amém? Aí o que aconteceu? Reuniram-se no cenáculo alguns discípulos e eles perseveravam em oração ali. Estão ali em oração, amém? Estão em oração. Algumas pessoas cansaram, isso aí não vai dar em nada, você vai abrindo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, os discípulos não sabiam o que ia acontecer, nem quando ia acontecer. Essa é a razão porque você esteja alerta, sempre. Esteja no teu posto. Vive uma vida de devoção e amor e dedicação a Deus. Amém? Amém? Não é porque Deus, porque a nossa mente, você não pode achar, amém, que você vai ser a pessoa de dizer assim, eu vou pecar bastante
até tal hora, aí quando eu fizer 63 anos, amém, quando eu não tiver mais nada, aproveitar bem a vida, eu vou me converter, porque daí eu garanto, eu tiro o melhor que eu posso do mundo, aí eu me converto e me dedico a Deus. Mas nós vivemos assim. Nós vivemos negociando com Deus uma vida que diz assim, ó, eu quero o melhor de Deus, mas tem outras coisas boas também que Deus não oferece, que eu tenho que curtir um pouco. Amém. Ou seja, nós ainda não compreendemos que Deus é tudo, Deus é tudo. Não existe nada, lugar nenhum, mais satisfação e graça e bênção do que Deus, o Pai Celeste, que toda boa dádiva, tudo que é bom vem dEle. Então, o que acontece? Você dedica e responde ao amor de Deus, e ao você responder ao amor de Deus, você está posicionado para enxergar os sinais que Ele vai dar. Então, está esse Cornélio dizendo, a Bíblia fala que ele era um homem dedicado em oração e esmolas, contínuo, é uma prática. Que a devoção a Deus se transformou em prática. Ele orava todo dia. Toda hora ele chegava ali. Orava. E aí, olha só o que ele diz. Estando eu a observar a hora terceira de oração, desceu um anjo e apareceu para mim e disse algo. No outro lado, Pedro, estando a observar, subiu orado para observar a hora de oração dele. O lençol desceu. Existe um lugar de encontro, meu irmão. Existe um lugar de encontro. E esse lugar é o lugar onde o nosso coração diz, eu quero ouvir a tua voz, mas ele pratica o que ele está dizendo, eu quero ouvir a tua voz, praticando a disciplina e a devoção de andar com Deus. Então, por exemplo, meus irmãos, você tem a tua vida de devoção diária, todos os dias. Amém? Você abre a tua Bíblia, você tem o teu lugar, você abre a tua Bíblia e ora a Deus. Eu garanto para você que esse é um lugar de visitação de Deus. Deus vai falar coisa. Amém. Se Ele quiser falar para alguém alguma coisa, Ele vai encontrar alguém no altar. Zacarias estava no altar, Cornélio estava no altar, Pedro estava no altar, os discípulos estavam no cenáculo no altar. Noé vivia uma vida íntegra, Jesus vivia no altar, e ele subiu ao monte como costumava fazer, transfiguração, Deus, amém. Eu quero concluir com isso, tinha um lugar em Israel que se chamava Tenda da Congregação. Êxodo 33, para a gente ir concluindo. Deus procura adoradores, não eventual adoração. Ele procura um coração rendido continuamente diante dele. Porque essa pessoa está posicionada para ouvir algo que naturalmente você não ouviria. Você está inclinado para Deus. Êxodo 33. Versículo 7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora do arraial, bem longe do arraial. Então ele tinha essa tenda, ele tinha esse costume, pegar uma barraquinha, armava ela quando o povo se acampava, ele ia bem longe da muvuca, da estresse, da bagunça do arraial, ele se retirava e montava uma barraquinha, uma tendinha. Você não vê em nenhum lugar Deus instruindo ele a fazer isso.
Era o lugar que ele ia. Olha o que ele disse. E ele chamou esse de tenda da congregação. É tenda do encontro. É onde eu vou encontrar Deus. Toda semana, todo dia, eu tenho um lugar de encontro. Deus, se precisar falar comigo, sabe onde é que eu estou. Né? Telefone e tal, celular está ligado. Deus, se minha esposa precisar me achar, sabe onde é que eu estou. Deus, se precisar falar comigo, sabe onde é que eu estou. Domingo, terça, segunda, eu estou no altar. Amém? Eu monto vários altares na minha vida. Sabe onde me encontrar, né, Deus? Porque nessa condição eu vou estar atento, eu vou estar com o meu celular ligado, eu vou estar voltado. Amém? Como eu digo para os meus filhos, quando eu tocar o número de vocês no meu celular, eu sempre vou atender. E minha esposa. Então é como se você diz assim, sim, mas não tocou, não interessa, está aqui. Amém. Ah, mas não tocou. Não, eu estou ali. Deus sabe. Amém. É o amor prático a Deus. O adorador. Sempre há meu espaço para Deus na sua vida. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Então você queria buscar Deus, você ia lá para a tenda. Né? Quando Moisés saía para a tenda, fora todo o povo se erguia, cada um em pé à porta, todo mundo ficava. E tem coisa lá, amém? Imagina o arraial todo. Moisés, lá no canto dele, ele está orando. Papai está lendo a Bíblia agora. Moisés está lá, amém? E todo mundo olhava ele entrando pelas costas. E o pessoal dizia assim, tem coisa aí. Graças a Deus, amém? Tem coisa aí, o povo saía, ficava de pé. Olha lá, pessoal, Moisés está indo. Para. Todo mundo. Era o evento, Moisés está indo. Moisés, ele não passava o dia todo lá. Lá Deus falava com ele. Mas ele não passava o dia, ele tinha um monte de coisa para fazer. Mas ele dizia assim, que ele ia lá e aí o povo sabia. Todo mundo em pé. Sara. Silêncio. Todo mundo para fora. Aí as pessoas viam Moisés caminhando para dentro de uma tendinha e uma nuvem descendo. Amém. É o que está escrito. Uma vez dentro da tenda, descia a coluna de nuvem. E punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Deus está procurando adoradores. Deus está procurando corações. Deus está procurando pessoas que estão posicionados para ver uma estrela que ninguém ia entender a estrela, mas ele entendeu que o reino de Deus nasceu. Amém. Aí você vai perguntar para os teus colegas de trabalho, dizer, onde é que vocês estão indo? Nós estamos indo para Belém. Tá, mas para que tudo isso aí? Não, porque nós vimos uma estrela. Ah, vocês viram uma estrela? O que tem a ver a estrela com ir para Belém? Não, o rei Jesus, o rei dos judeus nasceu. Como assim? Me explica, qual é a tua teoria? Ah, mas tu não vai entender as coisas do Espírito, o homem natural não entende. Ah, mas você segue o Espírito de Deus. E nós precisamos ouvir a voz de Deus, nós precisamos seguir a voz do Espírito. E, meu irmão, não é só para a nossa vida na igreja, onde você ministra, para viver hoje. Também para ter nossas empresas, para decidir coisas para nossas famílias, coisas para a nação. Nós precisamos andar no Espírito, nós precisamos da nuvem. Amém? Onde a nuvem está? A nuvem está ali. Amém? A nuvem. É o costume, e você vai perceber, Moisés armava a tenda como de costume. Então, o amor de Deus em nosso coração
E o valor e a devoção e a honra e o peso que você dá a Deus se traduz em costumes e rotinas que você dá. Você cria rotinas na tua vida que mostram o valor que você dá para Deus. E aí nessas rotinas, Deus escolhe se submeter nessas rotinas e descer ali e falar contigo. Amém. Significa que Deus não fala em lugar nenhum, que Deus faz qualquer negócio. Mas tem algo especial, meu irmão. Quando você está no teu turno de oração, porque não é uma devoção ocasional, é uma vida dedicada que você está no altar, que essa é a tua vida, que mostra na prática as tuas primeiras obras, o teu amor a Deus. Amém? Amém? Faz sentido isso, meus irmãos? Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um a sua porta adorava a Deus. Amém? Bênção de Deus. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Então Moisés saía da tenda e voltava para o arraial. O moço Josué, seu servidor, ficava na tenda. Amém. Curiosamente, ele era o rapaz que foi escolhido. Ele talvez, não sei se era o mais forte, o mais capaz, o mais naturalmente. Qual é a pessoa que Deus escolheu? Quem desenvolveu um coração para esse lugar, amém, de devoção a Deus. E esse homem que praticou e aprendeu a viver assim, quando precisou ao pé de Jericó, amém. Josué, saudações. Amém. Amém? Nós vivemos nos momentos mais históricos da nossa vida, simplesmente porque à medida que nós vamos chegando mais perto, Jesus está voltando, as coisas... Mas nós nunca vivemos antes, porque nós nunca vivemos isso antes mesmo, porque o mundo anda para frente, né? Então, a gente sempre vai dizer, nós nunca vivemos períodos como esse. E continua sendo o mesmo Deus, querendo visitar nossas vidas, querendo falar conosco, querendo mostrar sinais, querendo falar conosco, mas Ele vai encontrar você nesse lugar. Ele vai achar você. Amém? É como se Deus... É como se Deus olhasse e vê a nossa devoção a Ele se traduziu em certas práticas. Aí Ele diz assim, bom, eu sei onde encontrar meus filhos. Eu sei que Ele vai estar sempre em tal lugar. Porque essa é a maneira como Ele faz. E Deus faz isso. E Deus se reduz a nós, a adorador. Ele está procurando o adorador. Eu conheci uma história, eu não tenho detalhes assim, mas dos meus professores na escola bíblica, contou a história de um missionário que ele ia para o arraial, ele ia para o meio da mata, para a floresta, era o tempo dele sair para encontrar Deus, e era dito e feito, tinha uma hora do dia certa que Deus estava ali, e Deus encontrava ele. Aí ele conta essa história, que teve um dia que por alguma razão ele não pôde ir, ele foi depois, não tinha ninguém lá. Deus vai entender. Sim. Ninguém vai perder a salvação por causa disso. Não é? Nós estamos falando sobre isso. Nós estamos falando de uma vida sábia num mundo confuso, e nós não estamos falando de salvação, nós estamos falando dos segredos de Deus para viver nessa hora. E ser uma bênção, amém? Se nós vamos reduzir a salvação, resolver as nossas necessidades, ok, amém? A gente vai... Não está tão ok, mas Deus salva a humanidade, Deus nos ama, Ele vai fazer o que for necessário para salvar toda... Mas nós estamos falando de oportunidades, amém? De andar com Deus. Isso ninguém precisa vender muito, né? E baratear. Isso em si já devia ser
Ah, que bênção, que privilégio, que honra. Amém? Que honra. E eu gostaria de traduzir dessa maneira. O amor de Deus por nós foi tal, e Ele tomou a iniciativa de nos vir a nós, que a reação imediata é amar a Deus, e a gratidão e a devoção, traduzido em consistência de devoção na nossa vida. E a consistência da devoção, e que você faz por amor a Deus, não por obrigação, te ajusta no calendário de Deus, porque Deus pode querer mover hoje, e hoje você está ocupado, e aí você perde a oportunidade, porque tem outras coisas mais importantes para fazer. Amém. Nós queremos o melhor de Deus, dá o melhor para Deus. Amém? Dá o melhor para Deus. E não tem nada mais precioso, como Paulo disse, eu largo tudo para conhecer a Deus. Nada mais precioso do que andar com o nosso Deus. Então, meu irmão, minha irmã, devoção e gratidão, amém, que transformam-se numa vida prática de certas realidades, que essas realidades vão se transformando na nossa tenda de encontro. Amém. E você sabe, você chega uma hora que você sabe, eu sei que Deus vai falar comigo. Amém. E tem certas coisas que você faz, que você já aprendeu, que a tua devoção a Deus, você sabe, quando você fizer certas coisas e seguir nessa, Deus vai falar com você sabe disso. Amém? Com glória a Deus. Não importa se você está com um chicote nas costas e é meia-noite. Paulo e Silas oravam. As condições eram totalmente para você. Deus, hoje, mas naquela condição, no extremo, oração e adoração. Terremoto. Amém? Pensa. Existe um padrão, existe uma lógica que Deus opera, e creio que nós podemos nos ajustar a essa. E Deus tem sinais, coisas que Ele vai falar conosco. Nós podemos sim cooperar com Ele, estar no lugar certo, na hora certa, com o coração certo. Amarás o Senhor teu Deus, todo o coração, a inteligência, alma, a energia. Nessa direção, nesse caminho, Ele vai nos orientar e nos conduzir.